Fala galera, tudo bem? Vamos aí fazer um resumo aí do que aconteceu nesse último fim de semana. Fluminense terminando aí essa sequência de amistosos contra o Botafogo, se preparando para encarar esse campeonato brasileiro, né? Campeonato brasileiro que vai ser uma pedreira, começando logo contra o Grêmio, né? Vamos pegar aí um dos candidatos ao título, pelo menos vai brigar no topo da tabela, e vamos começar a ver o que o Fluminense pretende, né? Quais são as nossas ambições para o Campeonato Brasileiro. Eu tive vendo a entrevista do Odair Hellmann, lá no Saudações Tricolores, e ele está otimista, ele está satisfeito com o trabalho, ele acha que o trabalho do Fluminense, né, ele falou até um lema que a gente não pode limitar quando é pensamento positivo, quando é pensamento pro bem. Então, nós vamos ver se o que ele tem de pensamento, o que ele acha, né, que pode ser bom, se realmente isso vai se concretizar dentro de campo, né? Então vamos lá. Nós acabamos de jogar no Botafogo, ganhamos na semana passada, e essa semana nós empatamos os dois jogos, tanto no 23 como no principal, né? O 23, é bom ver os jogos do 23, que a gente vê alguns jogadores que podem ser aproveitados para a categoria de cima e tal. Mais uma vez, a gente viu aquele jogador, o Luiz Henrique, um bom jogador, um jogador que pode ser aproveitado para o time principal. A gente vê alguns jogadores que desceram e que já são do principal, estão ali treinando no meio do elenco, devem ter algumas oportunidades, Nascimento, Calegari, ou seja, alguns jogadores que jogaram esses jogos, né, estão ganhando cancha, estão ganhando corpo e naturalmente vão ser, conforme for precisando a entrada deles, né, através de contusões de alguns jogadores, eles vão começar a jogar, né? Então isso é bom para eles ganharem cancha, né? O Fluminense abriu 1-0 com gol de bicicleta do Diogo. Bicicleta não, né? Foi uma puxada, fizemos 1-0. E no finalzinho, né, no 23, sub-23, aquele menino lá, o Caio, né? É um volante. Ele conseguiu pedir música no Fantástico. Ele conseguiu errar 3 vezes o mesmo lance. A bola passa por ele vai no lance, ele erra a bola e na última ele não consegue tirar a jogada e a gente sofre um gol no finalzinho, né? E é aquele mesmo jogador que fez aquele pênalti, não sei se vocês lembram que ele entrou de volante, eu até prefiro ele como zagueiro, mas o erro foi dele, eu não vou ficar crucificando ele, mas foi uma infelicidade desse jogador. E aí, às 19 horas, né, começou o jogo do principal, né? Jogo, para mim, tecnicamente fraquíssimo, né? Não fiz resenha pós-jogo, porque jogo amistoso e eu queria ficar também em clima de amistoso, mas logo todos os campeonatos, a partir de agora, todo Brasileirão, imediatamente acabou o jogo, terá resenha pós-jogo, sangue quente, sangue nos olhos, faca no dente, vamos fazer a resenha. Então, assim, olhando agora, vindo os melhores momentos, eu acho que o jogo foi muito equilibrado a nível de chances perdidas, tanto por um lado como por outro. Eu acho que o placar foi justo. E as minhas considerações é o seguinte, eu acho que o Odair, né, ele poupou o Iago pediu para ser poupado, né, em questão muscular. O Hudson estava machucado e aí ele colocou o Michel Araújo, que teve a sua grande chance para sair jogando e mostrar para que veio, e entrou com o Yuri no lugar do Hudson. Então, assim, muita gente pedindo para tirar os 3 volantes para a gente experimentar e ver como é que estava, mas ele entrou com um volante mais de contenção, que é o Yuri, e botou o Michel Araújo. Eu achei o Michel Araújo muito tímido, burocrata, praticamente ninguém ouvia no nome do Michel Araújo, um jogo ruim de dar sono, tinha ali alguns lances aqui, outros ali, os dois times muito fracos tecnicamente, um time que
Se o Fluminense quer... Porque o Botafogo é muito fraco, pessoal. O Botafogo é um time que vai brigar para não cair com esse time. É um time que pode ter vontade, tem Bruno Nazário, que é um bom jogador, o centroavante dele, mas é um time fraco, é uma zaga honesta e tal, mas é um time fraco. E o Fluminense é um time que não consegue se impor ao Botafogo. É um time que fez um jogo igual ao Botafogo, ou seja, o jogo foi 1-1, mas se fosse 2-1 Botafogo, poderia ser, como poderia ser 2-1 Fluminense. Então, assim, gente, o que me preocupa é que agora que nós vamos começar... Eu não tenho essa confiança do Odair, que enalteceu o trabalho do presidente. Eu acho que ele está lá dentro, ele pode até falar melhor do que eu em relação a todo o trabalho de gestão da diretoria, e disse que vai ser refletido dentro de campo. Então eu estou aqui torcendo para que as palavras dele se concretizem dentro de campo, mas agora nós vamos ver se a gente tem laranja para vender, porque agora que as coisas vão se mostrar realmente. Agora a gente começa a entrar num brasileiro que a gente vai precisar usar todo um grupo, que vão precisar ser feitas modificações atrás da outra, muitas lesões, muitos jogadores sendo exigido no máximo, né? Vai ter que ser feito trocas, ousadias, jogar contra times fechadinhos, né? Eu estava vendo o Palmeiras jogando um jogo, o jogo deles, eu estava vendo o Vanderlei falando. O Vanderlei, um repórter falou assim: pô, Vanderlei, o teu time só estava jogando para o lado. E o Vanderlei explicou: a gente estava jogando para o lado. Por que estava jogando para o lado? Se você dividir o campo em 3 partes, os caras estavam jogando num terço do campo. E como a saída hoje, a transição é muito rápida, daquele 1/3 até o final dos 3 terços, eles jogam naquele 1/3 esperando a roubada de bola para sair rápido no contra-ataque, que foi o que o Odair fez no Fla-Flu. Ele jogou ali naquele 1/3 de campo, confinado ali, e na marcação pesada para tentar roubar a bola e sair. Foi essa a proposta do jogo do Odair. E essa é a proposta que todos os times pequenos vão fazer. E o Palmeiras, tentando imprimir o jogo, ficou ali tocando a bola, rodando, tentando achar um buraco, mas com a preocupação de não se expor e não dar o contra-ataque, que era o que os caras queriam. Então ele explicou isso ao repórter. E o que eu não vejo no Odair é um esquema desse para quando a gente pegar adversários que vão se fechar e vão falar: vem Fluminense, a gente quer vocês aqui e a gente quer que vocês errem para a gente sair no contra-ataque e ser mortal contra vocês. E eu não vejo o Fluminense com essa capacidade de propor jogo e furar as barreiras que os caras vão criar pra gente. Eu acho que o Fluminense talvez vá melhor em jogos que a gente vá fazer exatamente o que os times pequenos fazem, é ficar entrincheirado e sair numa transição rápida para pegar os caras desprevenidos. Que essa é a característica do Odair. O Odair gosta de jogar no erro do adversário e não de propor jogo, de propor jogo, apesar de nosso gol, não sei se vocês já viram o lance do gol, é um gol que a gente sai desde a defesa, em poucos toques, e a bola é tocada no Nenê, o Nenê coloca no Marcos Paulo, Nenê na posição dele, uma posição que ele joga melhor, o Marcos Paulo também, Marcos Paulo coloca a bola no Evanilson, e o Evanilson dá-lhe uma raquetada de esquerda lá em cima, o Gadito nem viu, um golaço. E logo depois o Evanilson sai. Muitos falaram que o Evanilson estava com dor de cabeça, e saiu uma matéria dizendo que quase que o Evanilson não volta para o segundo tempo, né? Eu tenho que acreditar nessas informações, mas a gente hoje, o Evanilson é titular absoluto nesse time, foi o melhor jogador em campo, disparado, né? Disparado hoje o Evanilson. Isso eu já tinha falado que o Evanilson iria jogar pelos jogos finais do campeonato de 2019, com a entrada dele contra o Corinthians, né, que ele fez aquele gol e a personalidade que ele tinha, né? O Evanilson, você via que ele estava pedindo passagem desde o ano passado e quase que nós perdemos esse jogador. Então, assim, a minha preocupação é quando o Fred voltar. Será que vão querer arrumar um lugar no time para o Fred, com o Evanilson jogando o que está jogando?
Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Porque hoje o Fluminense, assim, não tem a menor medo de falar, é Evanilson e mais 10. Ponto. E você escala Evanilson e bota os mais 10. E aí vamos ver quem são os outros 10. Essa hoje isso é o Fluminense. Então, assim, e aí a gente tem que ter muita calma na hora de colocar um Fred. Será que o Fred vai ter a capacidade de sentar no banco e começar a vir gradativamente, jogar 10, 15, 20 minutos em alguns jogos que realmente puder jogar? Né? Então, assim, isso tem que ter muito cuidado. Porque foi perguntado também ao Odair se alguém tem vaga cativa. Ele falou que nem o filho dele tem, e nem a filha dele. Então, assim, mas o Ganso tinha. Mas o Ganso tem, vocês viram contra o Flamengo, teve. Então, assim, é muito bonito o discurso da palavra, mas é importante que a gente pegue o discurso da palavra e se aplique dentro de campo. Nós vamos ver agora. É importante, nós vamos ver agora o discurso do otimismo, do não ter limite para o bom, dentro de campo. Claro que eu vou torcer para o Fluminense bem. E a pergunta foi feita sobre vaga na Libertadores, que a gente não vai desde 2013. E o discurso foi: não podemos ter limite para o bom. Então, assim, eu também não quero ter limite para o bom. Mas eu, aqui na minha humilde percepção, eu acho que com o que a gente viu nos jogos contra o Botafogo, a gente vai ter dificuldade. E eu acho que a gente precisa encaixar aí, né, nessa liberação desses jogadores que estão saindo, de Pablo Diego, Matheus Alessandro, Felipe Cardoso. Se a gente vender um Marcos Paulo, que eu acho que é inevitável e deve ser vendido, que a gente ache no mercado sul-americano uns 3 jogadores aí rápidos, fortes, de meio de campo, né, e que a gente possa realmente ter um time que fure os bloqueios dos times e consiga propor jogo. Quando eu falei que a gente precisava de um novo Conca, algumas pessoas falaram: olha, esse é o Araújo, Michel Araújo. Não é. Se for pelo que está jogando, que jogou esses últimos jogos, não é. Vai ter que, se for ele vai ter que dar um upgrade muito grande, ele vai ter que se revolucionar pelo que ele fez. Torço para que jogue melhor do que jogou. Está começando a ganhar chance e ainda não aproveitou. Precisa aproveitar. Torço por ele, uruguaio e tal, mas ainda não jogou. Então que mostre serviço. Está tendo as chances. Então, né? Então, assim, que o Fluminense busque, que o pessoal do Scout busque, porque com esse time, com esse elenco, na minha opinião, nós não vamos ter vida fácil. É isso. Aqui não tem nenhum profeta do Apocalipse. Mas aqui não existe engenheiro de obra pronta. Eu vim aqui falar para vocês que depois que já aconteceu é mole. Nós temos que dar a noção exata daquilo que a gente acha que vai acontecer. E a diretoria também tem que ter essa visão e não achar que está tudo bem, porque depois que a maionese, né, desandar, aí não diga que a gente não previu isso. Então, ao Fluminense, ao Odair, ao elenco e à gestão e a gente mesmo, uma boa sorte para esse Brasileirão 2020. Nós vamos precisar. Saudações tricolores. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina e eu sou tricolor. Valeu. Siga o canal, compartilhem e avise os seus amigos. Eu estou no YouTube.